Boa noite. Boa noite. Justiça suspende aumento da tarifa de ônibus em Guarulhos. Hoje a população pagou R$ 4,50 pela passagem. Em São Paulo, o prefeito eleito João Dória, do PSDB, diz que o ônibus não vai aumentar. E Alckmin diz que o governo do estado estuda o congelamento da tarifa de trens e metrô. Desembargador concede liberdade ao prefeito eleito de Osasco. Rogério Lins, do PTN, e outros 13 vereadores são acusados de manter funcionários fantasmas. Embaixador da Grécia no Brasil está desaparecido há quase 3 dias no Rio de Janeiro. Kyriakos Amiridis estava passando férias no Rio. Representação grega acionou a polícia. Você acompanha essas e outras notícias depois do intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. 2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. E sobreviventes não encontraram refúgio. Da Síria, mas não tem pra Mosquitos voaram. Casos de Zika E os crescem. ventos levaram os restos de um país. Devasta Haiti. O mundo se reuniu no Rio. Começam os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola Palmeiras é campeão. tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chapecoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 mortos. Retrospectiva 2016. O ano na tela da Gazeta. Nesta quinta, 11h30 da noite. Em época de festas de fim de ano, moradores de cidades da Grande São Paulo receberam uma notícia que não agradou: o reajuste das tarifas de ônibus. Em 7 municípios, o valor vai subir. Em Guarulhos, a passagem hoje chegou a R$ 4,50. Aqui na capital, o prefeito eleito João Dória negou qualquer reajuste para 2017. Em um dos terminais de ônibus mais movimentados de Guarulhos, o São João, quem esperava na fila estava indignado com o aumento da passagem. Isso aí ninguém merece isso aí. Aumento de salário para nós não tem, mas passagem, combustível, tudo aumenta, não tem como. É um absurdo. Uma pessoa que está procurando um serviço, está desempregada, ela precisa desembolsar R$ 9 do bolso para ir poder entregar uns currículos, eu acho um absurdo. O reajuste de 18,42% pegou muita gente de surpresa. Nem um adesivo com o antigo valor teve tempo para ser trocado. Os ônibus é tudo ruim, geralmente o banco está quebrado,
Vive lotado, demora, e a gente pagar R$ 4,50 na condução é demais. De R$ 3,80 a tarifa municipal em Guarulhos subiu 70 centavos e agora custa R$ 4,50. Quem possui o cartão cidadão paga R$ 4,20. Professores e estudantes continuam pagando meia tarifa, ou seja, R$ 2,25. Para os ônibus intermunicipais, não há previsão de reajuste até o momento. A decisão do prefeito petista gerou polêmica até mesmo dentro do PT. O diretório do Partido dos Trabalhadores aqui de Guarulhos esclareceu que a decisão do prefeito não expressa o pensamento do partido. Além de repudiar o reajuste, os parlamentares petistas vão entrar com uma ação judicial para barrar o que eles classificaram como aumento absurdo. O prefeito não quis se manifestar. Ainda na Grande São Paulo, o passageiro vai gastar mais em outras 6 cidades. Em Carapicuíba, começou a valer hoje o novo valor de R$ 4,20. A partir de amanhã, dia 30, Osasco vai cobrar R$ 4,20 e Francisco Morato, R$ 4,10. No sábado, último dia do ano, os reajustes começam em Barueri e Mauá. Em ambas, a tarifa sobe para R$ 4,20, mesmo valor que será cobrado em Santo André a partir de 3 de janeiro. Aqui na capital, o prefeito eleito João Dória afirmou que a atual tarifa de R$ 3,80 será mantida em 2017. A tarifa será mantida, volto a repetir, R$ 3,80 até o final de 2017. A decisão da Prefeitura de São Paulo foi tomada e será mantida. À tarde, atendendo a um pedido do PT, a Justiça determinou em caráter liminar a suspensão do aumento da tarifa em Guarulhos por 5 dias. A liminar determina que as empresas façam publicidade do novo valor para que os passageiros possam ter ciência da nova tarifa. De acordo com o texto, se não houver nenhuma outra decisão nesse período, a nova tarifa pode ser cobrada a partir do dia 4 de janeiro. O prefeito eleito de Guarulhos, Guti, do PSB, disse que vai se reunir com o futuro secretário de Transportes para analisar o caso. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, estuda congelar as tarifas de trem e do metrô. Durante cerimônia de entrega de apartamentos na região central de São Paulo, Alckmin confirmou que estuda manter as tarifas de trens e metrô em R$ 3,80 em 2017. Segundo o governador, os estudos estão em fase de conclusão e a confirmação do congelamento dos valores deve ser anunciada até amanhã. Nós estamos exatamente nesse momento fazendo todos os estudos, raspando o fundo do tacho, para tentar evitar reajustes, se for feito, ser o menor possível, beneficiar ao máximo a população neste momento de dificuldade, de queda de salário e aumento de desemprego. Os números não estão ainda fechados, vamos aguardar até amanhã. Com 3 meses de atraso, o governador e o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, também presente no evento, entregaram só 126 dos 20 mil apartamentos prometidos na primeira parceria público-privada da habitação no país. Estado e prefeitura culpam a falta de interesse do setor privado pela demora. Desembargador concede liberdade ao prefeito eleito de Osasco. Rogério Lins, do PTN, que chegou a ficar foragido por 3 semanas, se entregou no domingo de Natal. Ele é suspeito de contratar funcionários fantasmas na Câmara Municipal da cidade, onde atualmente tem mandato de vereador. Na decisão, o desembargador Fábio Gouveia afirmou que não há necessidade de manter a prisão preventiva, mas determinou o pagamento de uma fiança de R$ 300 mil. Rogério Lins e mais 13 vereadores são acusados de contratar funcionários públicos fantasmas, que não apareciam para trabalhar conforme a investigação da Operação Caça-Fantasmas, do Ministério Público de São Paulo. Rogério Lins nega as acusações. A rede hoteleira de São Paulo sente os impactos da crise econômica. Como o turismo da cidade é mais voltado para os negócios, os hotéis estão com uma média de 30% das vagas ocupadas. E algumas pessoas que vieram para a capital vieram correr a São Silvestre. Enquanto os turistas pegam as estradas rumo ao litoral e ao interior, a capital paulista vai ficando vazia. Os hotéis que dependem do turismo de negócio durante o ano todo, agora registram pouca procura. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, apenas 30% das vagas estão ocupadas. O movimento só não é pior porque um evento chama a atenção.
a Corrida de São Silvestre, que tem sua largada na avenida mais famosa da cidade. E é nesta época do ano que a Avenida Paulista ganha ainda mais destaque. Bom para os hotéis que ficam aqui na região. Estes estão quase lotados. Este, em plena avenida, está com a taxa de ocupação de 85%, bem acima dos hotéis que ficam em outros bairros. Dois públicos muito distintos. Hoje já começa a chegada do pessoal que vem para a corrida, os hóspedes específicos da corrida. Aí no sábado, terminando a corrida, eles vão embora e chega o pessoal que vem para participar da festa do Réveillon na Paulista. Esse grupo de atletas veio da Bolívia para participar da tradicional prova. Eles escolheram ficar hospedados bem pertinho de onde será a largada da corrida. Vidal vai participar da São Silvestre pela primeira vez. Contento, feliz por saber que vamos a correr ao lado de uns africanos e latino-americanos. Já Salomé chegou no ano passado em 15º lugar e espera melhorar a posição. Quer ficar entre as 10 primeiras. Como sempre, quando entras a uma primeira, tu entras com medo ou algo de temor. Pero este ano eu me vou arriesgar um pouco mais. Roque não vai participar da corrida. Veio de Porto Alegre com a família passar o Réveillon em São Paulo. Aqui é um ótimo ponto, que é próximo a todos os pontos que a gente resolveu visitar, né? Então tem fácil acesso, táxi é fácil, metrô é fácil, qualquer coisa, né? E fácil para comer também, gastronomia, né? É bem legal. Neste hostel, também próximo à Avenida Paulista, a expectativa é boa. No ano passado, ele nem abriu por falta de movimento. Este ano, as reservas surpreenderam. Está em 60%, o que a gente ficou bem surpreso, na verdade. E hoje foi um dia de temperaturas muito altas em todo o estado de São Paulo. Pois é, e todo esse calor vai continuar nos próximos dias. Vamos à previsão. A semana vai terminando com muito calor em todas as regiões paulistas. Por causa do tempo abafado, as chuvas vêm só a partir da tarde, às vezes até com forte intensidade, mas em pontos isolados. Apenas na divisa com o Paraná é que o dia já pode começar com chuva, mas depois o sol aparece e predomina. As temperaturas chegam a bater na casa dos 35 graus em Votuporanga, no norte do estado. Na cidade de Araraquara, mais ao centro, teremos mínima de 21 e máxima em torno dos 34 graus. E na costa paulista, dia de muito sol, com até 35 graus em Santos. Para a capital, o dia de amanhã será bem parecido com o de hoje. Muito sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Nessa sexta-feira, a máxima vai ficar em torno dos 32 graus. No sábado, último dia do ano, mínima de 23 e máxima de 32. E para começar 2017, dia quente com calor de até 31 graus durante a tarde. Hoje pela manhã, durante coletiva, João Dória falou sobre as ações de limpeza na cidade no seu início de mandato. O anúncio foi feito aqui no prédio da Caixa Econômica Federal, no centro de São Paulo. Segundo o futuro prefeito de São Paulo, João Dória, cerca de 1.200 pessoas vão atuar nas ações da próxima semana. Ele disse que o programa será permanente e não vai prejudicar moradores de rua. E assim vamos, nesse ritmo e em volumes semelhantes, maiores ou um pouco menores, mas sempre neste regime. Serão 1.291 pessoas trabalhando, dias 1 e 2, todas com colete, todas identificadas. Haverá um sistema de proteção não só da Guarda Civil Metropolitana, como também do CET. A nova administração também pretende criar uma espécie de aplicativo para que cidadãos possam informar situações irregulares, como pichações e lixo nas ruas. O presidente Michel Temer vai passar o fim de semana do Réveillon com a família numa reserva administrada pela Marinha, no estado do Rio de Janeiro. Antes do embarque em pronunciamento no Palácio do Planalto, Temer explicou por que vetou parcialmente o projeto que autorizava o socorro aos estados que passam por grave crise financeira e afirmou que não vai abandonar ninguém. Se não houver contrapartida, quando você entrega um dinheiro para o Estado, aquilo serve para uma emergência, mas não serve para preparar o futuro. Ora, isto por acaso quer significar que nós vamos abandonar os Estados federados? Não.
Nós vamos agora negociar com cada estado que esteja em dificuldades para verificar quais sejam as dificuldades, quais as contrapartidas que podem ser oferecidas e o que poderá a União Federal fazer para socorrer esses estados. Com a crise na economia, os consumidores reforçam as pesquisas de preço dos alimentos para fazer a tradicional ceia de Ano Novo. Enquanto alguns recorrem ao famoso mercado municipal de São Paulo, outros procuram lugares com opções mais em conta. A dona Ângela veio ao Mercadão, no centro da cidade, pesquisar o preço do bacalhau para a ceia de Ano Novo. Ela até comprou um punhado do corte desfiado, a R$ 38,00 o quilo. Já os outros tipos... Eu acho caro aqui as coisas. Vou abrir mão, vou comprar um outro tipo de peixe. E ela tem razão. O quilo do lombo custa R$ 110,00 e o do filé, R$ 70,00. Geralmente são vendidos em porções de 4 quilos. Aí o preço fica mesmo muito salgado. Para completar a mesa, o item mais procurado entre as bebidas é o espumante, que custa em média mais de R$ 100,00 a garrafa. No caso das frutas, a preferida é a romã. Nós fizemos uma pesquisa também aqui na Zona Cerealista, um dos principais pontos do comércio do centro da cidade. Nesse empório, o bacalhau desfiado fica entre R$ 20 e R$ 30,00. Uma vantagem para quem faz questão de comer bem, sem gastar muito. Dá bastante diferença, vale a pena vir aqui. Muito bom o preço, ótimo mesmo, viu? E coisa boa, né? Esse casal passou os últimos dias pesquisando os preços e resolveu começar as compras por aqui. A gente acordou cedo para comparar os preços em várias lojas. E daí a gente achou que essa daqui é que tá mais barato. Aqui é mais em conta, porque ela acaba sendo muito turístico, né? Então acaba sendo mais caro do que aqui. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o desemprego no Brasil ficou em 11,9% no trimestre encerrado em novembro. É a taxa mais elevada da série histórica, que começou em 2012. No mesmo período do ano passado, o desemprego estava em 9%. Segundo o IBGE, o número de desempregados de setembro a novembro chegou a mais de 12 milhões de pessoas. Também o maior contingente da série histórica. O aumento em relação ao mesmo trimestre do ano anterior é de 33%. Puxaram a alta do desemprego os seguintes setores: agricultura, indústria e construção. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esse aumento forte do desemprego chama mais atenção por ser um período em que normalmente registra queda. Queda que ocorre não tanto pela oferta de vagas, mas pela demanda menor. Se há menos pessoas procurando uma colocação, elas não entram na estatística. Isso até está acontecendo, caso contrário, teríamos desemprego até maior. O problema é que também continuam ocorrendo cortes pesados. Mais de 100 mil pessoas perderam emprego em relação ao trimestre imediatamente anterior. Isso confirma a recessão pesada que o país ainda enfrenta. E por mais que se espere alguma reação da atividade no ano que vem, o mercado de trabalho deve ser o último a reagir. A indústria, que foi o setor que mais demitiu neste último ano, com um corte de mais de 1 milhão de vagas, trabalha com ociosidade. Pode aumentar a produção sem necessidade de contratar. Ainda tem a questão da confiança. Os empresários só vão retomar investimentos e ampliar o quadro de pessoal quando tiverem maior confiança quanto à recuperação da economia, sendo que também vai pesar o quadro político, institucional, as delações da Lava Jato, o envolvimento do próprio governo e até as condições para levar adiante as reformas no Congresso. E no começo de 2017, mais especificamente, devemos ter até uma piora adicional do desemprego, porque é um período em que as pessoas sem colocação retornam ao mercado. Isso tem efeito estatístico inverso ao que estamos vendo agora. A taxa de desemprego cresce, não só pelo corte de vagas, mas também pelo aumento da demanda, que amplia o contingente de desempregados. É esperar que venha alguma recuperação da economia, ainda que modesta, em 2017, para que no novo ano possamos, pelo menos, deixar para trás essa recessão histórica que estamos vivendo. E o presidente Michel Temer assinou o decreto que reajusta o salário mínimo, que vai passar de R$ 880 para R$ 937, um aumento de 6,5%. O aumento vai valer a partir de 1º de janeiro. A Odebrecht foi excluída de licitações no Peru. O governo peruano anunciou uma mudança na lei de licitações para tirar a Odebrecht e outras empresas ligadas à corrupção de obras públicas.
O governo peruano também criou um grupo especial para analisar as denúncias de subornos pagos pela Odebrecht no país entre 2005 e 2014. Nesse período, a empreiteira participou de cerca de 40 projetos que tiveram gastos públicos da ordem de 12 bilhões de dólares. O embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, de 59 anos, está desaparecido há quase 3 dias no Rio de Janeiro. O diplomata foi visto pela última vez na noite de segunda-feira na casa de parentes da mulher dele em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Kyriakos Amiridis está passando férias no Rio desde o último dia 21, com retorno ao trabalho previsto para o dia 9 de janeiro. Ele foi cônsul da Grécia no Rio entre 2001 e 2004. Em janeiro deste ano, ele assumiu a embaixada em Brasília. A representação grega já acionou a polícia, o Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores da Grécia em busca de informações sobre o diplomata desaparecido. De acordo com a TV Globo, um carro com as mesmas características do carro alugado por Amiridis foi localizado num acesso de Nova Iguaçu no fim da tarde. O carro estava carbonizado e havia um corpo dentro que já foi levado para o IML para identificação. Acusados de espancar ambulante até a morte são transferidos para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado. A decisão foi tomada pela Secretaria de Administração Penitenciária. São transferidos para Tremembé presos que correm risco de vida em unidades comuns ou envolvidos em crimes de grande repercussão. Após serem detidos, Alípio Rogério Belo dos Santos, de 26 anos, e Ricardo do Nascimento Martins, de 21, foram alvo de protestos na porta da delegacia e precisaram de escolta para deixar o local. De acordo com a polícia, os dois confessaram a participação na morte do ambulante Luiz Carlos Ruas e foram reconhecidos por 14 testemunhas. Eles devem ficar presos temporariamente por pelo menos 30 dias. Alípio e Ricardo foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado. O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai reduzir as exigências mínimas para funcionamento das unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPAs. De acordo com a nova regra, o número mínimo de médicos para cada unidade passa a ser de 2. Antes, a exigência era de no mínimo 4 por unidade. O Ministério ainda vai flexibilizar as exigências mínimas de equipamentos necessários para o funcionamento das unidades. De acordo com o Ministério da Saúde, 165 UPAs estão fechadas, porque os municípios não conseguem pagar as exigências mínimas necessárias. O presidente russo Vladimir Putin anuncia acordo de cessar-fogo entre rebeldes e o governo da Síria. Segundo Putin, foram assinados 3 documentos. O primeiro entre o regime de Bashar al-Assad e a oposição armada, determinando um cessar-fogo em todo o território sírio. Os outros 2 se referem a negociações de paz. Putin anunciou também que vai reduzir o número de militares russos que lutam ao lado do governo sírio. Entretanto, deixou claro que vai continuar combatendo o terrorismo no país. O exército sírio confirmou o cessar-fogo e anunciou que ele deve começar à meia-noite, mas frisou que não estão incluídos no acordo jihadistas do Estado Islâmico e do grupo conhecido antigamente como Frente al-Nusra, braço da rede terrorista Al-Qaeda na Síria. Representantes dos rebeldes também já disseram que concordam com o cessar-fogo. A Rússia, que apoia o presidente Assad, e a Turquia, a favor dos rebeldes, serão agora guardiãs do cessar-fogo, de acordo com os governos dos 2 países. A guerra na Síria começou em março de 2011 e já matou cerca de 500 mil pessoas. Várias tentativas anteriores de cessar-fogo falharam. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que a ONU é perda de tempo e de dinheiro. Trump falou em entrevista a jornalistas em Palm Beach, no estado da Flórida. O republicano disse, abre aspas, quando vocês viram as Nações Unidas resolverem problemas, não fazem isso, elas causam problemas. E completou, a ONU tem um tremendo potencial, mas não aproveita. Se aproveitasse seu potencial, seria algo grandioso, mas não faz isso e é uma perda de tempo e de dinheiro. Apesar das críticas, quando questionado por um repórter, Trump não defendeu a saída dos Estados Unidos da instituição. Na semana passada, o futuro presidente americano já tinha chamado a ONU de clube para se divertir, depois que o Conselho de Segurança da organização aprovou uma resolução exigindo o fim dos assentamentos israelenses em terras palestinas na Cisjordânia.
Morreu na noite de ontem a atriz Debbie Reynolds, estrela de musicais inesquecíveis dos anos 50 e 60. Ela era mãe da também atriz Carrie Fisher, que faleceu há 2 dias. Debbie Reynolds tinha 84 anos e foi vítima de um acidente vascular cerebral ontem à noite, enquanto preparava o funeral da filha em Los Angeles. Ao longo da carreira, Debbie participou de vários filmes e musicais de Hollywood. O mais conhecido deles é Cantando na Chuva, estrelado por ela e pelos atores Gene Kelly e Donald Connor, ambos já falecidos. Vivendo Molly Brown, Debbie Reynolds foi indicada em 1964 ao Oscar de melhor atriz pelo filme A Inconquistável Molly. No entanto, a sonhada estatueta só foi conquistada no ano passado, quando a atriz foi premiada pela Academia de Hollywood pelo conjunto da obra. A vida de Debbie Reynolds foi alvo do maior escândalo de Hollywood nos anos 50, quando o marido dela pediu o divórcio para ficar com Elizabeth Taylor, a melhor amiga de Debbie. Apesar disso, as duas nunca romperam. A estrela dos musicais casou outras 2 vezes e teve 3 filhos. A mais conhecida era também a atriz e escritora Carrie Fisher, que viveu a princesa Leia da saga Star Wars. Carrie morreu há 2 dias. Ela teve um ataque cardíaco num voo entre Londres e Los Angeles. Chegou a ser internada num hospital, mas não resistiu. A morte da filha abalou muito a atriz, que sofreu AVC e morreu num hospital de Los Angeles. Mãe e filha estrelaram em 2016 um documentário que mostrava a relação das duas. O filme foi premiado no Festival de Cannes neste ano e deve ser exibido no canal americano HBO em março. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning. Daqui a pouco, às 11h30 da noite, a TV Gazeta reprisa a retrospectiva 2016. 2016, um ano que vai entrar para a história. Com o impeachment de Dilma, o vice Michel Temer assumiu definitivamente a presidência do país, dizendo que poria fim às crises política e econômica. A Operação Lava Jato resultou no indiciamento do ex-presidente Lula e na prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. O mundo se surpreendeu com a vitória de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos. E se comoveu com a guerra na Síria, que já deixou mais de 500 mil de mortos em 5 anos. Um ano importante para o esporte brasileiro. O país foi sede das Olimpíadas. Mas nem só de alegrias viveu o esporte. Um trágico acidente pôs fim ao sonho da equipe da Chapecoense, que vivia o melhor momento da sua história. Esses e outros importantes fatos que marcaram o ano, você revê logo mais às 11h30 da noite. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Boa noite. Fica agora com o Rony Fon no Todo Seu. Saiba como preparar uma ceia gostosa e saudável no Você Bonita Especial de Ano Novo. Nesta sexta, 12h. Assista agora. Todo Seu.